Ora viva, muito boa tarde, seja bem-vindo à edição do programa Despertar Debate, na edição de terça-feira, dia 2 de março para o ano de 2021, um dia em que temos três propostas temáticas para debater e obviamente com os nossos convidados de luxo, conforme sempre faço questão de dizer. Estamos em direto neste momento pela Star Times, canal 114, em direto pela TV Cabo, canal 12, em direto pelo Facebook e pelo Facebook. Em particular, o estimado telespectador pode deixar ficar as suas observações com relação aos temas que nós teremos então em debate. Sem delongas, permita-me antes pedir imensas desculpas aos nossos estimados telespectadores, dado que estamos ligeiramente atrasados. Penso que é uma situação que deve-se resolver o mais breve possível e imensas desculpas pelo fato. Permitam-me cumprimentar aqui os meus convidados que compõem o painel. Particularmente boa tarde ao António Muxanga, que está aqui, ao Augusto Peleme e também ao José Folo. Muxanga, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a si, boa tarde aos colegas, boa tarde aos internautas e a todos aqueles que nos assistem. Augusto Peleme. Boa tarde, Jorge, boa tarde, deputado Muxanga, o meu amigo Folo, e boa tarde aos estimados telespectadores. Bom, não queremos recorrer a nenhum tipo de provas com relação ao assunto que debatemos semana passada. Folo, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Eu vim mesmo aqui, ciente de que o meu colega Pelembe vai nos trazer prova daquilo que ele dissertou na semana passada. Ok, se bem os telespectadores recordam-se, tem a ver com a lista dos nomes da OJM. Exatamente. Foram levantando, obviamente, algum alvoroço. Está provado que era de facto uma falsidade, porque o Augusto Pelembe não trouxe aqui a lista. Se calhar a famosa espera lista. o momento oportuno para tal. Posso esclarecer? Infelizmente, como sabem, amigos telespectadores, o próprio Folo, eu faço parte do secretariado do Movimento Democrático de Moçambique. Tivemos que viajar para Beira, só voltei antes de ontem. Então, não tive tempo, mas ele bem sabe que os jornais da praça trouxeram mais evidências de todo o rolo daquilo que aconteceu na contratação ali no Conselho Municipal. Ele bem sabe. A lista onde está, Pelembe? Nós queremos a lista. Não há nenhum jornal que trouxe a lista. Penso que se calhar no final do programa poderíamos ter aqui mais justificativas com relação a este ponto. Mas agora importa elucidar os nossos telespectadores sobre os temas que iremos debater, nomeadamente a preparação das vacinas, ou melhor, a preparação do processo de vacinação contra a Covid-19. As vacinas, portanto, chegaram a Moçambique na passada quarta-feira. São cerca de 200 mil vacinas que vão, nesta primeira fase, abranger aos profissionais de saúde, sendo que já começaram a ser distribuídas. A cidade de Maputo, em particular, já recebeu, portanto, as vacinas e esteve, portanto, foram cerca de 13.920 vacinas que vão abranger 9.928 profissionais de saúde nesta primeira fase. É um dos temas que nós propusemos então a debater. O segundo tema, naturalmente, tem a ver com as reprovações massivas na 10ª e 12ª classe. E, por fim, poderemos olhar para a questão da fraca afluência às matrículas, sobretudo para a primeira e sexta classe. António Muxanga, de forma introdutória, qual é o ponto que nos traz, portanto, para esta semana? Bom, o ponto que eu trago é a discussão, mas antes deixem-me primeiro agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado e apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela parte dos seus entes queridos. O ponto que trago hoje são dois. Primeiro é a questão que está a acontecer agora em Palma. Consta que nas últimas semanas houve dificuldades das colunas fazerem atravessar a comida para aquele ponto do país. Como se sabe, a zona está muito afetada pela guerra. E o porto de Mocimboa da Praia está tomado, de onde se descarregava, depois a comida continuava. E o que está a acontecer é que há pouca comida que chegou a Palma, nas últimas 96 horas, o comandante militar lá e o administrador foram comprar toda a comida no armazém e a população ficou sem nada. Se de uma parte podemos entender, o comandante militar tinha suas razões, tinha que alimentar as forças que estão no terreno, já não se percebe qual foi a atitude do administrador, porque o administrador não está lá para vender comida. Mas segundo o que as populações estão a dizer, viram um administrador lá e foi uma das pessoas que recebeu a parte da comida dele, que não se sabe para onde é que leva. E
e O desconfia-se. comandante comprou comida. Há dificuldades em tanto da parte da alimentação para o nosso exército? Não, pode haver dificuldade de encaminhamento, porque o que está-se a fazer agora, fazem-se contratos. Então, a pessoa é contratada para alimentar as forças. Quando há falhas, o comandante em terreno tem que encontrar soluções. E nesse aspecto eu concordo muito com ele. Agora, quando já vai aparecer o administrador também a comprar comida, sei lá para quem, em detrimento da população que ele jurou servir, já não estou a perceber. O comandante militar tem um alvo, são os militares que ele comanda. Agora, o alvo do administrador é toda a população. Agora, há alguma coisa que não está a correr bem. Isso está a criar um debate um pouco surdo nas redes sociais sobre a atitude do administrador lá de Palma. A segunda questão que eu tenho é o debate que se faz nas redes sociais, que até no último debate, parece que foi contigo, levantou-se, sobre a questão do Covid nas prisões, onde até chegou a avançar o nome de Quinini de Satar, deveria estar infectado. Agora fala-se de Anibalzinho, agora fala-se de uma bunda. Quer dizer, mais de 12 reclusos nominalmente citados são positivos. E tem graça que o Nini não sai da cela, o Anibalzinho não sai da cela, uma bunda não sai da cela. Uma bunda é o tal que tinha fugido, acusado de matar o procurador Marcelino. São reclusos que até banhos solares passam sozinhos, não podem ser juntados a outros reclusos. O único cliente desses 3 reclusos são os guardas prisionais. Então, quem meteu o Covid lá para as celas deles só podem ser os agentes correcionais ou agentes prisionais. Aqui gostaria de chamar a atenção ao discurso que o Presidente da República fez, quando diz que, como forma de combater o Covid, as pessoas serão visitadas apenas por um familiar por mês. A grande verdade que existe nas cadeias é que desde abril do ano passado não há visitas. Não há nenhum recluso que recebeu visita e não há nenhum recluso que teve contato direto com seus familiares, sobretudo os que estão na BO e os que estão na antiga cadeia central de Maputo, as 2 cadeias gêmeas ali no Cajamanguá. Portanto, queria chamar a atenção no sentido de tentar se verificar o que está a acontecer, porque senão daqui a pouco nós vamos ter um problema sério nas prisões. E contados pelos números, os agentes penitenciários são o maior número de pessoas infectadas. Isto por vários motivos. A precariedade das condições em que eles são transportados, cada qual vai a seu custo e volta a seu custo para casa. E acreditamos que a forma como os nossos transportes públicos se comportam podem ser uma grande fonte de contaminação. Portanto, gostaria aqui de apelar a quem quer que seja, governo, parceiros de cooperação, incluindo a sociedade civil e partidos políticos, para que olhem com olhos de ver esta questão das prisões. Eu nunca vi ninguém a distribuir material de higiene nas cadeias. Nunca vi ninguém a distribuir máscara nas cadeias. E não estou a ver o sistema penitenciário sozinho a distribuir máscaras nas cadeias. Significa que a maior parte dos reclusos que andam neste país não tem condições de se protegerem, porque não tem máscaras, e não tem produtos de higiene e limpeza, porque a maior parte deles, uns são do norte do país, estão aqui, outros são daqui, estão do outro lado. E sempre que não há contato direto com a família, nunca se sabe se de casa foi mandado para a cadeia, chegou tudo. Certo. Olhando ainda para os altos níveis de superlotação, sendo que há uma superlotação de pelo menos 100%, sendo que as cadeias têm uma capacidade de pelo menos, se não estou em erro, 8.000 reclusos, e estamos nesta altura com cerca de 19.000. Há aqui uma situação clara de necessidade de redobrar esta prevenção, ou melhor, este combate à Covid dentro das penitenciárias. Esta questão é muito interessante. É a mesma questão que assistimos nos hospitais. Se você for ao Hospital Central de Maputo, ao local de paragem para as pessoas entrarem dentro, àquela hora da noite, você fica envergonhado. Se você passear ali de fora das enfermarias da Zemacamo, pelo corredor, e você olhar para aquilo que as pessoas estão a ser dentro das enfermarias, quando dizem a nós que nós temos que ter distanciamento, e nós vamos ver o que a Papa Saúde está a fazer com os próprios doentes, mete muita vergonha e deixa muito a desejar. Para dizer que o nosso ministro de Saúde é um bom homem de papo, de orientar aquilo que ele não consegue fazer para nós termos que fazer. Aliás, pode ter sido por causa disso que ele
ficou infectado, apesar de ser o professor de lavagem das mãos e do uso das máscaras e da desinfecção. Augusto Pelembe, o seu ponto da semana. Bem, talvez aproveitar essa oportunidade para esclarecer algumas zonas de penumbra, porque nós, como MDM, depois do enterro do presidente do partido, David Simango, houve uma reunião em que ficou deliberado, através da Comissão Política, que o nosso secretário-geral, na sua qualidade de secretário-geral, vai dirigir o partido até meados de abril, onde haverá um Conselho Nacional que tem a prerrogativa de convocar o Congresso Extraordinário. Há um debate nas redes sociais que o secretário-geral é o presidente interino. Queria esclarecer que no MDM não existe nos nossos estatutos um presidente interino. Ou seja, o secretário-geral é o chefe das operações, é o operativo do partido, e os nossos estatutos lhe conferem esse poder, e decidiu-se que ele continuaria a gerir o partido, os seus órgãos, que estão funcionais neste momento, até os meados de abril, e daí haverá esse Conselho Nacional que vai determinar o dia e o mês do Congresso, que vai se eleger o novo presidente do partido. Então, queria esclarecer. Mas há também aqui um espaço de prova para o José Domingos, neste intervalo, até a realização do Congresso Extraordinário? Não só, ele já estava a exercer essa função, apenas deu-se mais um voto de confiança para que ele continuasse. E também, em primeira mão, dizer que hoje a Assembleia Municipal da cidade da Beira já enviou os documentos ao MAI, ao Ministério da Administração Estatal, com o nome de Albano Carris, para que seja o sucessor do David Simango na presidência do Conselho Municipal. Lembrar que o Albano Carris era o número 3 na lista, e porque o número 2, que era o José Domingos, já suspendeu o mandato para a Assembleia da República e passou os 365 dias, então já por lei não tem legitimidade para assumir a direção do Conselho Municipal. Mas, na minha opinião, Albano Carris, desde 2003, que está junto com David Simango na direção do Conselho Municipal da cidade da Beira. Acreditamos nós que é a pessoa exata, a pessoa certa, que conviveu, que bebeu daquilo que é a visão do David Simango, e muitas das vezes, quando o presidente David Simango estava de férias ou em outras atividades, quem o substituía como vereador era o Albano Carris. Então, o MDM se sente confortado com a continuidade que Albano Carris vai dar aos destinos do município da Beira. E também sossegar a sociedade moçambicana. Os milicianos digitais tentam destabilizar através de notícias não verídicas, mas o sossegar os moçambicanos é que nós não vamos deixar-nos levar pela pressão externa. Nós temos os nossos estatutos que regulam o partido, temos o nosso pensamento próprio, temos uma linha de pensamento que é construir um Moçambique para todos, e vamos honrar a memória de David Simango, fazendo acontecer aquilo que era o projeto, aquilo que é os anseios de David Simango de um dia tornar Moçambique num Moçambique para todos. Obrigado. Mas desculpa, há uma questão que se calhar nós podemos aqui andar a chamar nomes das pessoas sem necessidade. Eu acho que não é obrigação de todo o povo moçambicano conhecer o estatuto do MDM. A questão que se coloca é, tendo perdido a vida o David Simango, quem convocou a comissão política? Porque a comissão política, segundo as normas, é convocada e presidida pelo presidente. Com o falecimento do presidente, quem tem mandato no MDM para convocar e presidir
a Comissão Política? Bem, nos nossos estatutos, há uma a Comissão Política é dirigida pelo presidente do partido, mas ela tem uma composição, que são 11 membros, junto está o secretário-geral, está os 2 presidentes da Liga. E, havendo omissão, recorre-se de alguma coisa no estatuto, recorre-se ao estatuto dos partidos políticos, como também ao regulamento do partido. Então, havendo essa omissão, recorreu-se a algumas leis avulsas para se convocar essa comissão política alargada ao secretariado. Sim, mas acho que aí não houve erro. Os outros partidos costumam ter o Conselho Nacional como órgão deliberativo no intervalo de 2 congressos. E os membros do Conselho Nacional são eleitos em congresso. O presidente da mesa do Conselho Nacional é eleito em congresso pelos seus pares, enquanto que o secretário-geral é eleito em reunião do Conselho Nacional. É por causa disso que na hierarquia protocolar, depois do presidente, havendo este tipo de situação, para alguns partidos, quem deveria entrar é o presidente da mesa do Conselho Nacional. Portanto, não há nenhum erro no sentido de que as pessoas quiseram criar mal-estar no MDM. Foi o problema de não conhecerem o estatuto e o programa. Os comentários acabam sendo legítimos. Do MDM. Então, em algum momento, esses comentários podem ser legítimos. Agora, o discurso que estava errado era aquele de que o MDM estava a forçar a renúncia do Albano Carige, porque não é mandau, então, porque a cena tinha que ser o mandau. Bom, a semelhança daquilo que aconteceu com a Frelimo no show. Quem assumiu a presidência do município é o número 3. Morreu o número 1, número 2 teve medo. Disse que não estava bem de saúde, preferia deixar por número 3. E quem é o número 3? O número 3 é aquele que havia concorrido nas internas, ganhou e foi obrigado a renunciar, que agora volta a ocupar o seu legítimo lugar, amigo pessoal do Refila Boys. Era só. Este é o debate que nós poderemos levantar para fazermos então a gestão de tempo. Folha, quais são os pontos que têm para a semana? Estamos aqui já a debater assuntos de forma... Bom, e temos primeiro estou assustado com tamanhas ambiguidades, tanto nos documentos que orientam o funcionamento deste partido. Estamos perante uma vergonha nacional de luta pelo poder. Eu tenho dito, tanto a Renamo como o MDM, a Frelimo é uma escola, aprendam com a experiência, aprendam com a história e é um dever de que terão a vida facilitada. Em relação aos pontos da semana, primeiro, o chefe de Estado e o grupo de contacto ontem tiveram uma reunião e desta reunião esteve lá o André Matsangaís. Quero aqui, de viva voz, parabenizar o nosso chefe de Estado por tudo que tem feito para que Moçambique tenha uma paz efetiva e duradoura. Estes esforços que o chefe do Estado tem realizado têm, de facto, um efeito aglutinador e motivador em outros setores do país, até o setor de desenvolvimento. E está de parabéns o nosso chefe de Estado. Mas também estão de parabéns todos aqueles que reconhecem que estavam do lado errado da história, quando matavam, destruíam aquilo que são as conquistas do povo moçambicano. Eu penso que este DDR está a ter o seu sucesso fruto dos esforços desses moçambicanos. O outro ponto é enaltecer e parabenizar também a administração do distrito de Maracuém, na pessoa do seu administrador. Passei por Maracuém ontem e vi o quão está sendo transformado numa autêntica cidade. Estou a falar da questão do saneamento do meio, estou a falar da requalificação das infraestruturas do próprio distrito, estou a falar da questão da transparência, estou a falar da questão do diálogo
entre o administrador e a população. De facto, é isto que nós, povo, queremos, que haja uma aproximação tal entre aqueles que nos dirigem e nós que somos governados, para que, de facto, possamos participar no desiderato comum de desenvolver este país. O outro facto, e é o último, tem a ver com a questão que eu coloquei no programa anterior, a questão do sustenta. Assistimos mais uma vez o setor da agricultura a movimentar-se para prover condições de trabalho aos agricultores e vimos campos de produção enormes. Estou a falar de campos de arroz, estou a falar de campos de gergelim. São culturas que, de facto, vão ajudar a combater aquilo que é a fome no nosso país. Está de parabéns o ministro Celso Correia, está de parabéns o ministro da Agricultura, estão de parabéns os governos provinciais. Eu penso que é um programa a abraçar. O chefe de Estado disse que não se quer fazer deste programa o mais perfeito, mas que seja um programa que vai resolvendo aquilo que são os problemas e a preocupação do povo moçambicano, que é a questão da fome. Está neste momento em fase avançada o projeto Sustenta. O Presidente da República esteve em visita com o Ministro da Agricultura, Celso Correia, e foram visíveis os campos verdes. Há esperança. Há esperança. E, acima de tudo, é que as populações estão entusiasmadas, porque elas é que realizam e estão a ver o resultado do seu próprio trabalho com esta abertura, apoio e magistratura do governo. Exato. Muito obrigado. Eu gostaria de comentar uma coisa. Primeiro, vou pedir de forma rápida. Queria esclarecer que o André Matsangaíça não é filho do André Matsangaíça, fundador da Arnam. É filho do irmão mais novo do fundador da Arnam. Ele chama-se André Oliva Matsangaíça. Esta é a história, por exemplo, que encontramos com Malogrado Davis, que é filho do Ria Simango, mas aparece como Chimbirumbiro. Agora temos que deixar um pouco para ver filho de. Então vejam bem o BI dele, porque o pai dele, Oliva Matsangaíça, não é André Matsangaíça, fundador da Arnam. Mas para todos os efeitos, acho que este efeito dele é um efeito positivo. Espero que o Presidente da República se recorde que, enquanto as partes cumprem, ele tem uma dívida. Os nossos colegas que vieram como os primeiros para integrarem a polícia, com promessa de que iriam ao Comando-Geral da Polícia, ainda continuam nas esquadras e continuam nas companhias. O acordo fala da ida deles nos lugares de direção e chefia a nível do Comando-Geral da Polícia, e há essa expectativa de que as pessoas possam ir para lá porque o tempo está a passar. Também há a expectativa de que esses estão a ser desmobilizados possam integrar a polícia e o CISI. Esperamos ver isso para podermos concordar que todos nós estamos no mesmo caminho. Não pode se obrigar a uns que cumpram e outros a fingirem que estão a cumprir. Bom, continua o mandato do Presidente Filipe Nunes, se calhar, eventualmente, poderemos ter essa situação corroborada. Mas agora vamos aos principais temas que nós temos em debate. Está já em Moçambique um lote de vacinas, são cerca de 200 mil vacinas oferecidas pela República da China. Entretanto, já está também no processo de distribuição para daqui a provavelmente 10 dias começar-se então o processo de vacinação. António Xanga, como é que está a ver este processo? Por exemplo, na cidade de Maputo, ontem a secretária de Estado na cidade de Maputo, Sheila Afonso, recebeu cerca de 13.920 vacinas para um agregado de 9.928 técnicos de saúde. Como é que se espera essa gestão destas vacinas neste primeiro processo? Muito obrigado. Mas antes queria completar o que disse. O Presidente Nussi ainda tem mandato. No acordo há prazos fixados. E nós gostaríamos de ver esses acordos a serem cumpridos. Correto. Outra questão é que a reconciliação, o acordo foi de paz e reconciliação. A maior parte dos distritos da província de Gaza nós estamos a ver a reconciliação. E o Presidente perdeu a oportunidade de mandar expulsar da Frelimo aqueles que mataram Anastácio Matavel, porque ele os conhece, fazem parte do partido do Frelimo e o povo lá conhece.
Então, uma das coisas boas que o presidente News deve fazer, não só tem de lavar a cara, como tem de aparecer fora com uma cara bem lavada e convencer a todos nós que o que ele diz, todos cumprimos, incluindo os que estão dentro do seu partido. Mas, para todos os efeitos, ainda podemos dar alguma tolerância, que pode ser máxima ou mínima, dependendo da ideia de cada pessoa, mas que já coisas estão fora daquilo que eu acordo, isso é uma grande verdade. Indo concretamente à questão que me coloca, começa aqui a confusão, porque disse-se que as doses devem ser duas. Estava a falar do número de 9.000 e quê? Cerca de 13.920 doses de vacina. É o agregado de pelo menos 9.928 técnicos de saúde. Então, só para a cidade de Maputo. É que se nós temos 9.000, nós precisamos no mínimo de 19.000 vacinas para cima. Não podemos ter 13.000. Então, esta senhora que vai receber 13.000... Já recebeu ontem? As outras províncias receberam o suficiente, ainda resta um bocadinho, para quando partirem algumas, poderem ter. Agora, eu não sei como é que ela vai se gerir. Quando é que vai receber a diferença? Tendo em conta que as vacinas são dadas em 2 fases. Significa que uma dose, cada funcionário está para 2 doses. Então, a proporção matemática que eu aprendi, se os funcionários são 9.000, alguma coisa, não podem receber 13.000. Então, alguma coisa que está a falhar aqui, que eu gostaria de ouvir esclarecido. Há uma televisão que tentou fazer essa estatística e fomos verificando que em algumas províncias nem se sabe quantos funcionários serão vacinados. E algumas províncias há doses suficientes, sim, até que bastam, mas temos este déficit em algumas províncias. Não sei se houve erro, ou esses que têm a mais terão que devolver, porque se calhar o problema de lotes e a separação, mas nós gostaríamos de ouvir isto esclarecido. Lamento apenas que este processo venha ligeiramente atrasado, porque eu acho que antes de recebermos a vacina já devemos ter treinado as pessoas para saberem vacinar. E neste momento já estaremos a discutir a vacinação e não estaremos a discutir ainda a formação e a questão que se coloca até neste ponto, estamos em 10 dias para início do processo de vacinação e desde sexta-feira esta parte estão a decorrer formações de cerca de 52 técnicos, particularmente na cidade de Maputo. É espaço suficiente de 10 dias para que os técnicos possam assimilar o processo de vacinação? Acho que sim, tendo em conta que eles não estão a começar a pegar a vacina só desta, são pessoas que vêm fazendo parte dos processos de vacinação. É mais fácil vacinar adultos do que crianças. E tendo em conta esta premissa, eu acho que eles estão à altura. Agora, o que eu lamento é, desde o dia da chegada das vacinas até o tal dia que vão começar a vacinar, quantos profissionais de saúde vão se infectando e quantos vão morrendo, porque nós já poderemos ter feito isto. O mínimo que nós devemos ter ficado era esperar a distribuição das vacinas. Devíamos estar agora à espera da conclusão da distribuição do nível distrital, que é para começar a vacinação, e não estarmos na formação. Da forma como a coisa foi feita, falhou a planificação. Eu espero que quando chegar a vez da maioria do povo moçambicano, as coisas não sejam assim. Pelembe, como é que olha para este processo de preparação à vacinação que inicia daqui a, vamos lá dizer, 10 dias, mas já são praticamente 8 ou 9? Bem, mais uma vez, o nosso governo vem provar que é um governo fraudulento. É uma fraude este governo. Porque não faz sentido, na minha opinião. Eu me lembro que há um mês a União Europeia tinha anunciado que ia enviar vacinas, se não me falha a memória, 2 semanas ou 3 semanas. E agora recebemos da China. E até então, até hoje, o governo ainda não tem um plano real da vacinação. Ou seja, que governo é este? Não tem plano, não planificou como fazer. Então, para mim é complicado tentar explicar o pensamento desse governo. Por isso que eu falo que é uma fraude em si. Porque abre espaço para especulações, abre espaço até para o próprio desvio destas vacinas. Eu não sei, o que o deputado Muxanga falou, o que eu tinha conhecimento é que quando se fala da dose, fala-se das duas vacinas.
Então, é uma dose, é que quer dizer que são as 2 para cada pessoa. Então, não se diz, por exemplo, são 9.000 doses. Então, para ser duplo tem que ser 18.000. Mas quando se fala 9.000, é que é ambas as vacinas, as 2, que a pessoa tem que tomar. Era esta convicção que eu tinha. Então, começo a perceber, por exemplo, Maputo tem 9.000 e poucos funcionários da saúde, recebeu 13.000. Para onde vão? Será que a margem de erro será de 3.000 vacinas? Ou de 2.000 vacinas? Nós estaremos aqui a abrir espaço para o mercado negro começar a funcionar? O que está mais provável, porque vamos à vacinação, não temos plano. Então vai começar ali, eu porque sou diretor nacional, porque eu sou ministro, vou ligar para a chefe de departamento onde se armazena as vacinas, vou pedir uma, vou pedir 2 para o meu sobrinho, para o meu primo, e a própria chefe, ao perceber que o meu chefe já pediu e eu lhe dei, vai também fazer o mesmo e vai ser uma escala de roubo, de desvio das vacinas. O que eu quero dizer é que o nosso Estado, mais uma vez, decepciona-nos nas suas políticas de organização. Não faz sentido. Ontem, no ano passado, Covid-19 era uma novidade, era um fenômeno novo, mas hoje, 2021, já não é. E planificação não é novidade. Temos altos quadros, são bem pagos, bem remunerados, para fazer a planificação. Agora, chegou a vacina, temos que ficar 10 dias. É aí onde as pessoas começam a especular, que a vacina não tem as garantias necessárias para se dar aos funcionários do Estado. É aí onde começam as pessoas a pensar o porquê nesse plano de vacinação. Não é o chefe do Estado o primeiro a receber, como vimos noutros países, em Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa, aqui na vizinha África do Sul, o Ramaphosa, e noutros países. Infelizmente, nós aqui em Moçambique não sabemos quem é a primeira pessoa que vai receber. Eu até, deputado Muxanga, há um que escreveu que primeiro tinha que ser nos parlamentares, a bancada maioritária, depois tinha que ser o deputado Muxanga a dar o exemplo de receber a vacina para que a sociedade se sinta confortável. Mas essas especulações saem porque não há planificação. O Estado moçambicano nos envergonha porque não planificou. É tudo embaixo do joelho. Zé Fol, vimos nos Estados Unidos, Joe Biden foi um dos que recebeu a vacina, igualmente, portanto, em Portugal, na vizinha África do Sul. A vacina em Moçambique, obviamente, que dentro do plano de vacinação constam como prioridade os funcionários de saúde ou os técnicos de saúde. Haveria aqui espaço do Presidente da República, se calhar, eventualmente, ser o primeiro a ser vacinado como o alto magistrado da nação, como um exemplo? Primeiro, permita-me saudar o chefe de Estado. Mais uma vez. Estou sempre tentado a saudá-lo pelo esforço que tem feito. E sabemos todos nós, moçambicanos, que estas vacinas só vieram parar em Moçambique fruto da diplomacia, da magistratura do chefe de Estado, que perante os vários atrasos das promessas europeístas e de outros, o chefe de Estado não há planificação, como é que vão dar? Os países onde a vacina começou a ter efeitos colaterais, a prioridade é para os profissionais de saúde. Conforme dissemos aqui, o processo de vacinação não é um processo novo neste país. É um processo que vem desde a formação do Estado moçambicano, em que os quadros da saúde esmeram-se para vacinar o povo. As crianças são vacinadas periodicamente nas escolas, em campanhas de vacinação. Portanto, do ponto de vista daquilo que é a experiência de vacinação, há bastante neste país. Esta formação que está a acontecer em todas as províncias do país é, de facto, para minorar estes efeitos. O que é que se faz? Qual é a logística que deve ser acionada
em caso de estes efeitos colaterais começarem a aparecer? Que estrutura é que deve ser montada para que, de facto, os efeitos colaterais que podem aparecer da administração da vacina podem ser minorados? Portanto, é tudo isto que está neste processo de formação. Não é necessariamente ensinar o profissional de saúde a vacinar, porque ele já está... Claramente. É por isso que houve uma seleção de pessoas que sempre trabalharam na questão da vacinação para estarem à frente deste processo. É bem vista a vacinação, do seu ponto de vista de prioridade, os profissionais de saúde. Em caso de colapso, a vacina ter efeitos colaterais, até que ponto é que o governo deve estar preparado para isso? Sendo que a vacina, por exemplo, da chinesa tem uma aceitação de 79,3% comparativamente, por exemplo, a vacina da Pfizer com cerca de 94%. Obviamente que essa vacina chinesa está aprovada pela OMS. Sim, só é uma quero, das 10 só vacinas quero aprovadas, retificar. Sim. Esta questão desta percentagem varia de país para país e de condições para condições. Todas estas vacinas não tiveram, que estão a ser administradas em todo o mundo, não tiveram a mesma percentagem, não tiveram a mesma taxa de aceitação em todos os países. A vacina, por exemplo, que foi rejeitada pelos sul-africanos, é uma das vacinas que foi mais eficaz em outras zonas do mundo. Então, é preciso olhar para este aspecto. Exato. Antônio Chão. Bom, eu começo a ficar confuso, porque eu conheço províncias que receberam o dobro das doses que precisavam. Conheço províncias que têm 4.000 funcionários de saúde e que receberam mais de 8.000 doses. Então, a ser verdade o colega Folha está a dizer agora, eu pergunto, a outra metade vai para onde? Há que explicar, se calhar, uma situação é que a primeira fase da vacinação vai uma dose, depois de 21 dias... Vai a segunda dose. Ele dizia que dose é tudo. O meu entendimento é que 200 doses estão para ser administradas a 100 pessoas. 200.000 doses são para 100.000 pessoas. Essa é a razão pela qual, tendo em conta que os funcionários de saúde são cerca de 70.000, das 200.000 doses que chegaram, o que vai sobrar é uma quantidade não muito significativa. Então, para o governo não se deixar cair no erro de prometer o que não vai fazer, o governo preferiu brandar um pouco, que é para ver se, com o reforço dessa quantidade, vai tentar se idealizar qual é o grupo pode seguir. Porque nós podemos dizer, por exemplo, que depois do pessoal de saúde pode seguir o pessoal das Forças de Defesa e Segurança, que também estão muito... Pelo menos o plano prevê o pessoal de saúde a seguir... O pessoal das Forças de Defesa e Segurança que também está muito disposto. Agora, não sei se nesse número do pessoal de saúde, os coveiros que estão no cemitério, que estão muito dispostos, estão contados. As pessoas que trabalham nas morgues que passaram para o município agora, que são aqueles que lavam corpos e sei lá o que, aqueles que preparam os corpos nas mesquitas também, que correm muitos riscos, estão contemplados. E é isto que nós precisávamos de ouvir. Agora, agradecer ao Presidente da República porque trouxe vacinas, eu acho que essa é a obrigação dele, até porque trouxe pouco. Eu gostaria de ver o Presidente a conseguir 20.000 doses. 20 milhões, sendo que já conseguiu 200 mil. Não. 20 milhões de doses. 20 milhões, sim, atendendo e considerando a nossa população. Porque diz-se que tem que se vacinar mais ou menos 70% da população para nós ganharmos imunidade. Considerando que os mais novos, mais pequeninos não vão ser vacinados, acredito que nós precisamos aqui neste país de mais ou menos 40 e tal milhões de doses. Também há de haver pequenos erros ali, parte suma é outra coisa. E dizer que é mau. Isto quando eu ouço muita gente da família mandar agradecer. É como eu obrigar o meu filho a dizer muito obrigado, papá, por comprou pão para meu matabicho. Muito obrigado, papá, por comprou colgate para eu lavar os dentes. Muito obrigado, papá, porque sei lá o que. Eu acho que não. Essa é a minha obrigação. Quem quer ser Presidente da República tem que saber que essa é a obrigação dele.
Agora, Certo. com ou sem dinheiro, o que nós queremos é sermos protegidos. Com ou sem balas, o que nós queremos é sermos defendidos. Com ou com magistrados corruptos, aldrabões, o que nós queremos é justiça em tempo útil. Com ou sem bons deputados, o que nós queremos é legislação a ser aprovada. Pelembe, essa questão, por exemplo, começa a se levantar. O Pelembe estava aqui a tocar num ponto que tem a ver com a questão, por exemplo, vamos lá, posso até usar corrupção, mas não chega a ser, do desvio das próprias vacinas. Até que ponto é que deve-se estar preparado neste sentido? As unidades sanitárias, sobretudo a rigorosidade no controle, sendo que a vacina, neste momento, podemos dizer que é o tal ouro, não é? É água no deserto. É aquilo que eu já havia chamado a atenção. A corrupção começa do mais alto nível para baixo. Porque a partir do momento que o ministro da Saúde ter um familiar ligar para o seu subordinado ou para quem subordina sair, a dizer, dá um jeito, dá-me uma dose para eu dar ao meu familiar, aquele que vai cumprir essa ordem também vai fazer o mesmo, mas ele também vai ter que falar para outra pessoa. E a escala vai descendo. Então, eu acho que tem que haver seriedade a partir do topo para não haver aquilo que se chama nepotismo. Não é meu amigo, não é minha amiga, tem que apanhar, mas as doses estão destinadas ao pessoal da saúde. Mas há uma coisa que talvez não está a sair para fora com tanta intensidade, mas há notícias de que há uma insatisfação do pessoal da saúde quanto a esta vacina. Não há uma credibilidade total e completa do setor da saúde moçambicano na eficácia dessa vacina. É por isso que está a se pedir 10 dias para se tentar convencer uma ala ou uma parte do setor da saúde para aceitar serem vacinados. Não é totalmente verdade que está-se a planificar alguma coisa para esses dias. Há uma insatisfação de alguma ala Não. Acho que não é insatisfação. O que está a acontecer, há medo. Todas as pessoas, quando uma coisa é nova, têm medo. Eis a razão pela qual o presidente sul-africano, quando se apercebeu-se deste medo, no lugar de mandar a vacina primeiro para o pessoal de saúde, disse, vacina a mim. O presidente de Portugal disse, vacina a mim. O primeiro-ministro português disse, vacina a mim. O presidente americano disse, este medo não é só dos profissionais de saúde da República de Moçambique, é de todo o mundo. Por quê? Porque esta é a experiência primária, desde que o mundo das vacinas surgiu, em que uma vacina é testada, é publicada num espaço menor do que 3 anos. E disse que tem eficácia, sei lá o que. Mas porque o mundo não pode parar por causa do passado. Porque estaremos aí nas teorias dos antropólogos e sociólogos e dos filósofos. Tem dúvida mesmo do poder de especulação, falsidade do Pelembe? Só podia trazer aqui coisas... Desculpa, eu queria dizer o seguinte. O que nós temos que fazer, temos que confiar. Eu fico muito aborrecido em algum momento. Quando é arroz que vem da China, antes do arroz ser descarregado ali ir ao teste, as pessoas entram e roubam o arroz. Por que agora que é vacina, nós temos que desconfiar? E quando são outras coisas que vão buscar lá na Embaixada da China, não há essas desconfianças. Quando vão lidar com esses chineses que andam aqui, não há essa desconfiança. Este tema não ainda não tinha terminado o meu raciocínio. Eu vou pedir, se calhar, 10 segundos. Não, tens me dar. Vou dar, se calhar, 10 segundos. É assim, Jorge. É assim, eu concordo plenamente com o deputado Muxanga, mas há uma situação que temos que pensar. Muito dos médicos, a informação que tem da vacina, não é o governo moçambicano que está a transmitir. Os médicos conseguem investigar a título próprio para poderem perceber a eficácia da vacina. Eu acho, para evitarmos especulações, tem que haver informação. O Estado tem que informar, tem que explicar a eficácia da vacina. Muitas das vezes nós reclamamos do Estado moçambicano por causa da informação. Não há acessibilidade do Estado, em primeira mão, esclarecer o que está a acontecer. Então, há um medo.
Sim, em todos os países. Sim. Pellembe, esta questão Mas- que está mas colocada tem caiu que em haver- terra há muito tem- tempo. tem- Caiu em terra há muito tem tempo. que Eu haver- vou te tem que enviar, haver- eu vou te enviar tem um que haver- vídeo que fala sobre a O governo- eficácia, você- sobre a eficácia a título próprio, desta próprio. vacina. Eu quero ouvir do meu governo, Então, por do favor. governo que assume bom. a Com pauta. licença. Vamos ao próximo. Não, Fala não, não. outras coisas. Vamos Licença. ao próximo tema. Fala Não, outras não, não. coisas. Eu Antes do investigar próximo sozinho. tema. Fala Nós temos, outras desculpa, coisas. nós temos organizações. Eu sei que o nosso governo está descredibilizado por causa da corrupção e muita coisa Fala outras suja. coisas. Mas a Organização Mundial de Saúde, que tem seu representante aqui em Moçambique, não havia de permitir que entrassem aqui 200 mil doses de uma vacina que há de pôr em causa o povo moçambicano. A Unicef não poderia permitir. O próprio A Save governo the não Children. permitiria Não, o isso. governo não é responsável. permitiria Está a isso. deixar pessoas a morrer em Cabo Delgado. Nós temos um não governo, querem, um não governo credível. Ok, mesmo Temos que não um seja governo credível. que está a Com trabalhar licença. para prover melhores condições para o seu povo. Mesmo- Temos um com governo licença. que tudo Mesmo- está a fazer Mesmo o para presidente que da Tanzânia, Moçambique que estava a tenha negar. O uma governo é responsável. imagem, Com Manda licença. o presidente da imagem, República com ser o licença. primeiro a ser imagem. Com vacinado. licença, com licença. acima Manda os da licença. juízes média. serem os Com licença. primeiros a serem O vacinados. presidente da Tanzânia negava que não havia Covid, mas agora já começou a aceitar. Está disponível agora a receber as doses da E vacinação. veja que o nosso Estado, por Incluindo- causa da credibilidade incluindo o e próprio- responsabilidade, logo à primeira hora Sim, assumiu esta ok. questão do Covid. Então, o que é que nós deveremos fazer? Também nós não tínhamos como, porque uma das primeiras pessoas a trazer Covid foi o maior da cidade. E ele não escondeu, fez muito bem. A própria esposa ajudou-nos a perceber essas coisas. Então, eu quero dizer que é verdade que a Frelimo está cheia de gajos não muito bons, Quem disse, mas me não chama. é a nível de vacinas. A nível de Fala vacinas, de fífias, eles deve, podem... não, Nós podemos não, ter não. o problema de algumas vacinas deteriorarem-se por causa da cidade de Moçambique. Por exemplo, no meu bairro, não há vamos energia a outro- consiga vamos a outro alimentar a tema, geleira. se vai Não, temos que chamar a atenção a isso. Queremos fazer Temos que chamar a atenção a isso. A cidade de Moçambique é desafiada a manter energia. Porque no seu bairro não há energia. Não é só no meu bairro. Em muitos bairros. Não há energia desde quando seu bairro. Desde que eu voltei ontem até hoje de manhã, não havia energia nas tomadas. Não te Então, preocupes, nós temos já que ter a chegou. certeza. Já chegou, já chegou. Temos que ter a vamos certeza gerir de que as tempo, vacinas serão bem Santiago. conservadas. Mas só 10 segundos. Fole, eu estou a pedir. Se o teu governo é responsável, como vimos na África do Sul, em Portugal, nos países, estou a pedir, Sua Excelência, Presidente da República, Filipe Jacinto, ser o primeiro a ser vacinado. Vai tirar o medo de nós. Oh, Levar a bancada maioritária da Frelimo que aprovou as dívidas ocultas. Serem os Meu primeiros a serem vacinados. meu querido, José Fol. meu querido, você quer que o chefe do Estado retire a capacidade das Ou já- vacinas que foram entregues ou ao já setor da comprou, saúde? ou já foi vacinado há muito tempo com a melhor vacina. Não, Essa mas, é a mas, versão. mas Vamos ao próximo acho debate, que, rapidamente, com licença, coloca acho que esse não é problema, porque Vamos. faltam 10 dias, a qualquer momento o governo pode nos surpreender, colocando o ministro a ser vacinado, o próprio presidente a ser vacinado, porque a presidente da Assembleia da República não pode, os presidentes dos tribunais O superiores, processo de vacinação começa daqui a 10 dias. todos aqueles que são os primeiros a porem flores naquele cemitério que está na estrada lá em Mavalane, vão ser os primeiros a serem vacinados. Não é problema. Estamos a propor, senhor ministro, chama todos esses senhores aqui, que andam escoltados, com Mercedes, blindados e polícia à frente. Ué. Agora vai estar vivo. Vamos andar para o próximo tema que tem a ver com as reprovações em massa, sobretudo na 12ª classe e 10ª classe. Será esta influência da Covid-19 que paralisou, por exemplo, as aulas no início de 2020 e está ainda a ter influência neste 2021? O que é que está efetivamente a acontecer numa altura até em que parece que não há segunda época para a 12ª e 10ª classe, salvo quem não foi fazer exame na primeira época? Como é que pode-se entender este cenário? O que é que está efetivamente a acontecer? Bom, eu só queria, antes de entrar para o tema, de facto, voltar a dizer de que é orgulho para os milhares de moçambicanos ter um governo com credibilidade internacional como o nosso, ter parceiros que olham para Moçambique com credibilidade e com visão estratégica. É por isso que a cada dia o nosso país está a somar pontos e, do ponto de vista diplomático, está a crescer cada vez mais. Em relação à questão que coloca, eu penso que, de facto, é preciso olhar com preocupação estas reprovações. Eu não acredito que seja por causa dos efeitos da Covid ou porque a Covid influenciou
de forma generalizada para que estes resultados ocorram. Tenho algumas experiências e alguns estudos feitos. Por exemplo, em Portugal, quero dar só algum exemplo de alguns países. Em Portugal, estamos no 4º ano consecutivo em que estudantes ou alunos estão a ter resultados muito negativos, principalmente nos exames de matemática, física e química. Estive a ler antes de chegar aqui, a África do Sul também estava a reclamar sobre esta questão do aproveitamento escolar, principalmente também nestas disciplinas. E eu penso que o que deve acontecer é o elevar da consciência, a consciência de leitura, a consciência de estudo mais aprofundado. Eu acho que algum déficit está a acontecer. E este déficit, de facto, não deve ser colmatado só quando o aluno está na escola ou na carteira. É um déficit que deve ser colmatado também quando o aluno está em casa. Portanto, há que unirmos esforços, encarregados de educação e aqueles que são os profissionais da educação, para que, de facto, possamos reverter esta situação de reprovações. Provavelmente não tenha acontecido só este ano. Este ano vem a rebalta, se calhar por causa da questão da Covid. Mas eu lembro-me de que houve um debate em anos passados, principalmente nos exames extraordinários, em que os alunos ou os estudantes iam se inscrever, mas dificilmente conseguiam ter resultados positivos. Augusto, Pelé, qual é a sua visão com relação a essas reprovações massivas aos exames de 12ª e 10ª classe? Aliás, pelas contas que se fazem, até devia ser um bocadinho melhor em termos de aproveitamento, olhando para a questão, por exemplo, da própria Covid. Muitos alunos tiveram que ficar em casa, podia ser um período mesmo de bom aproveitamento, pelo menos do ponto de vista de mais investigação. O que é que está aqui efetivamente a acontecer? Bem, olá, isso talvez eu possa dizer que é uma ponta do iceberg, porque há vários fatores, na minha opinião, lá atrás, que têm como consequência este resultado que estamos a viver hoje. Porque nós já reclamávamos a situação precária do nosso sistema de educação. Não é de hoje. Isso o que nós, aquilo que nós aprendemos, o que colhemos hoje, é aquilo que plantamos ontem. Então, o que estamos a assistir hoje é o resultado daquilo que fizemos ontem. Não criamos um sistema de saúde com qualidade. Eu olho para o sistema de governação como aquele de ditadura, porque os ditadores, os governos autoritários, têm aquele pensamento de que um povo sem educação é fácil de ser manipulado, de ser comandado. E o governo da Frelimo sempre jogou em não ter um povo emancipado para poder ser bem manipulado. É o que estamos a viver. Se formos a olhar, nas grandes cidades até aparenta que as pessoas estão a estudar, têm qualidade de ensino, porque temos escolas privadas, temos aquilo outro. Mas nas zonas rurais, a situação é precária. As escolas que as pessoas têm que andar 10, 20 quilômetros para chegar na escola. As crianças que mal se alimentam, como é que vão conseguir? Nós estamos a dizer que estas reprovações, em particular, podem estar influenciadas ao próprio sistema. Sem dúvidas. Apesar de eu concordar que o efeito do Covid-19 também influenciou para este resultado, mas na 10ª classe tens que lembrar que essas crianças passaram por passagens automáticas. Passaram pelas passagens automáticas. Qual era o objetivo da criação de passagens automáticas? Hoje, nas faculdades, eu fui assistente numa das faculdades, um aluno que está na faculdade, no 3º, no 4º ano, sabe redigir um documento, escreve como se estivesse a conversar num bate-papo, escreve com X, um aluno da faculdade, mas isto não é problema da faculdade, é consequência
das passagens automáticas que a própria Frelimo criou para que o povo não seja emancipado para fácil a sua manipulação. Eu estou vendo que o Pelembe, portanto, falar Frelimo. Olha, vi aqui o Pelembe. Falou, se calhar, 70% do nome Frelimo do MDM. Eu estou a sentir a paixão e o amor que ele tem pela Frelimo. Estamos abertos a te receber. Declara-te, vamos te receber. Eu quero maldizer os professores primários que trouxeram um aproveitamento muito alto, sem razão de ser, e agradecer os professores do ensino secundário, porque salvaram o país de uma hecatombe, de dar diplomas a pessoas que não sabem. Porque esses nossos estudantes só tiveram aulas só no mês de março do ano passado. Tiveram aulas em novembro. Em dezembro não houve estudo nenhum. As pessoas estavam entretidas com as festas e não estavam em condições de fazer nenhum exame. Eu propus neste programa que o ano letivo devia ser declarado nulo. Eu conheço estudantes da universidade que não conhecem a cara do seu professor, nunca ouviram a voz do seu professor, nunca receberam teste de apoio do seu professor. Entretanto, foram ver pauta onde tem 13 valores, notas administrativas, em universidades. E esses estudantes estão a ser hoje chamados para se prepararem para ir ao exame. Exame de quê? Os nossos filhos não estão preparados para o ensino à distância. E como prova disso, mesmo os adultos, é só ir à escola bíblica, vai a Arcata. Tem uma escola de formação bíblica aqui, em Arcata. Has de ir ver. Velhos de idade ficam lá para estudar, fazerem 3 anos para fazerem teologia. Vai para o seminário Pio X, vai para o seminário ali na Matola. Todas as pessoas que querem ser padres estão ali dentro. Porque nós não estamos preparados para o ensino à distância. Eu nunca vi, experiência nossa aqui em Moçambique, um bom estudante à matemática que não esteja no ensino presencial. Um bom estudante à física que não esteja no ensino presencial. Um bom estudante à química que não seja no ensino presencial. É verdade que isto é sequela do que se fazia no passado. Porque eu já vi pessoas a irem estudar na escola 1º de Maio e tirarem certificados de serralheiros mecânicos que nunca tiveram aulas práticas. Tiverem diplomas de eletricistas que nunca tiveram aulas práticas. Porque todas as pessoas que fazem curso industrial à noite não tinham onde fazer as práticas. Então, esta tendência de querer dar a entender que o Ricanganhisangu Nhamombi em Canane depois resulta nisto. Quer dizer, fazer coisas para o inglês ver. O mundo não é feito de ingleses. Os chineses, indianos, são mais do que 1 bilhão, qualquer coisa. Os ingleses não chegam a 1.000 bilhão. Então, não podemos brincar com coisas sérias. Portanto, obrigado, deixa-me aconselhar as crianças para não se chatearem. Lamento apenas que esta reprovação vai contar no regulamento de avaliação, porque se eles voltarem a chumbar este ano, vão perder direito à frequência. Mas não por culpa própria. Porque deve ter se feito. Este ano eles não deveriam ter sido submetidos à prova de exame. Cada estudante devia repetir a sua classe. Olha, a 12ª classe, a matéria que é avaliada, 75% é matéria de 12ª, 25% é matéria de 11ª. Obrigado, Deixa-me te dizer mais. No ensino secundário, 55% de matéria, aliás, 60% da matéria aprovada, a avaliar no exame é matéria de 10ª classe, 30% é matéria de 8ª e 30% é matéria de 9ª classe. Então, não é possível um estudante que não aprendeu o que é avaliado em 60% ter bom resultado. Obrigado. Numa das universidades, não sei se não me falha a memória, de Pretória ou Cape Town, tem uma placa na entrada. Talvez não consiga traduzir como vem, mas diz que um aluno mal lecionado, no futuro teremos
um mau médico, um mau Professor, mau professor, engenheiro, tudo mau de mau, é engenheiro. ele. É o que está a acontecer aqui no país. Folha, mesmo para terminarmos, fica aqui um TPC sobre os impactos da Covid, em particular essa assimilação, por exemplo, das aulas presenciais, que pode ser o resultado das reprovações em massa ou não, mas também há uma sensação de que o que é que está a ser feito em tempos livres por esses estudantes? A responsabilidade nossa como encarregados de educação. É preciso fazermos um acompanhamento dos nossos educandos. É preciso que, de facto, a cultura de investigação, a cultura de inovação esteja presente nos nossos estudantes. Se tivermos isto, de facto, continuaremos a precisar das aulas presenciais, mas teremos estudantes até a surpreender os seus docentes nas salas de aula. Exato. Nós precisamos disso, mas é uma questão de tempo. Estamos a dizer que não sabemos até quando é que a Covid pode se estender. E o caminho é este. Não sabemos até Temos quando é que a seguir Covid pode este se estender caminho. e esta, António Changa, pode ser, facto. essa questão das aulas É a à saída. distância pode ser provavelmente uma solução. As aulas à distância dão-se numa sociedade de conformação, onde o pai tem maior nível acadêmico do que o filho. Qual é o acompanhamento que uma mãe que está na alfabetização e educação de adultos na 5ª classe vai fazer a um estudante de 12ª? É um paradoxo. O estudante vai começar a brincar ali, mas não vai ver nada. Agora, se a mãe tiver 12ª classe, o filho com 5ª classe, a mãe pode fazer o acompanhamento. Vai ler o rácio das pessoas alfabetizadas na nossa população e vai trazer o resultado. Não é possível. Isso é teoria de mal pagador. O que nós temos aqui de mal são as más políticas de governação do Partido Frelimo. É por causa disso que andou a mudar de ministros várias vezes na educação. Até salas de aula não sabem construir. Até casas de banho só aprenderam a fazer por causa da Covid. A Frelimo nunca conseguiu esvazar uma única força dos colonos que serão deste país. Eu vou dar só 10 segundos para responder. Isso é uma Também falsidade. só para fechar. Isso é uma falsidade. É o mesmo que culpar os erros de leitura que o Sufo Mamad tem a Frelimo. Acho que é isto que o Muxanga quer dizer. Frelimo, vamos lá Então, encerrar. é preciso maior responsabilidade. E o Nhu se lê bem. Muito bem. É engenheiro. Olha, o presidente Vamos Nhusi tem então um encerrar currículo o programa invejável. de Invejável. Não, Queres que eu te traga o currículo Liberdade de acadêmico? pronúncia não tem nada Hã? a ver com currículo. Queres que eu te traga Olha, o currículo desculpa. acadêmico Olha, do presidente a Nhusi? liberdade de pronúncia, a oratória não tem nada a ver com o nível de conhecimento que as pessoas têm na cabeça. Nós vamos embora com promessas de voltar a próxima terça-feira com mais debates aqui na Strong Life TV. E olha, preparem-se porque vem uma grande surpresa a partir de sexta-feira. Poderemos estar acessíveis em